Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, dia de fofoquinha! Hoje é dia 25/2/2023 e como todo sábado a gente vai bater papo, falar umas coisas que pode acontecer, umas loucuras que tá acontecendo, falar de tudo quanto que é coisa que andam falando pra tudo quanto que é lugar. Meu Deus do céu! Eita, nós, aí! E eu posso falar uma coisa pra você? Eu vou falar uma coisa pra você. O que nós podemos começar aqui a falar, sabe do que é? Saiu aqui na Rede TV a seguinte situação. Acabou o mistério? Ponto de interrogação. Oceanógrafo explica o que é a esfera metálica que surgiu em praia do Japão. Meus queridos, é impressionante como o ser humano pega algo normal e transforma em coisas bizarras, transforma em teorias malucas. E o pior, pessoas inteligentíssimas vão e acreditam nas coisas. Então, tipo assim, falaram, parece que são bombas, não sei o que eles... Tipo, minas de águas. Meus queridos, você pelo menos fez um esforço de entrar na rede social, lá no Google. Fala, Google, o que é Minas Marítimas? Deixa eu ver imagens de Minas Marítimas. Meus queridos, vocês vão ver um monte. Parece o vírus do corona, cheio de pontinha para tudo quanto que é lugar. Gente, faz esse esforço mínimo. Porque senão, sabe o que acontece? Vocês não estão percebendo, mas o treinamento para a volta do anticristo tá todo dia. Até canais, olha, de altíssima confiança. Eu gosto tanto daquela pessoa, eu gosto tanto da outra pessoa. Mas, meus queridos, venhamos e convenhamos. Vamos lá. Nós temos situações aonde nós somos obrigados a fazer algumas coisas. Obrigados a fazer algumas coisas. Como? O apocalipse está chegando. O que será isso daqui? A gente é obrigado a colocar títulos assim, porque as pessoas, os seres humanos, falam assim, esse aqui eu não vou ver hoje não. Esse aqui eu não vou ver. Aí a visualização despenca. E o vídeo fica ruim. E aí o canal não é indicado para mais nada. Então você tem que falar assim, poxa, o vídeo não tá bom. Não, o vídeo é igual. Aí você tem que colocar um títulozinho mais chamativo. Isso aí já começa por aí, porque o ser humano está condicionado a isso. Se está condicionado a isso, eu tenho que gerar uma ressonância, fazer com que ele, eu estou nessa ressonância, entrar. Na hora que entra, tem que jogar a verdade. Para quebrar o laço hipnótico da pessoa. Porque senão... Só que o ser humano, ele precisa ser racional. Ele precisa ver as coisas e olhar como se fosse algo natural. E depois ele vai ver o que é, o que não é. É igual imagem ufológica. Pararam de me mandar, de tanto que eu mandei as pessoas plantar batata. Falei assim, gente, vocês estão de brincadeira. Será que vocês não conseguem pegar e ver? Meu professor, tô vendo uma luzinha piscando. Tudo bem, e daí? ET, UFO. Para você ter mais certezas do que pode ser. Não adianta ficar a luzinha piscando, aprende. Não, ela tem que fazer movimentos rápidos. Ela tem que fazer um monte de situações. Porque nós estamos numa era que está cheio de drones para tudo quanto é lugar. Então a probabilidade de aparecer gente colocando drones com luzinhas para cima está altíssima. Antigamente não, mas hoje em dia tá. Então já não dá mais. Eu preciso ver velocidades rápidas, porque um drone não voa em velocidades tão rápidas. Mais rápida que um jato. Então agora nós temos que passar por uma outra etapa. É assim que funciona, infelizmente é assim. No meio disso pode ter algum UFO de fato? Pode, mas o que vai fazer? Sabe, as pessoas estão indo para um caminho aonde elas estão falando assim, eu quero ser enganado. Gente do céu, não pode fazer isso. Então lá a bola que apareceu de ferro lá no coisa. Gente, é visível que não é bomba. Tem até um ganchinho para segurar uma corda. Ou seja, é coisas para ficar apoiado. Mas as bombas não tem isso? Não. Mas a mais, a menos, a talvez, a quem sabe. E aí o pessoal chamou lá na região do Japão
chamou de ovo de Godzilla. O objeto foi apelidado de ovo de Godzilla e causou especulações generalizadas pelos moradores da região. Porque não é comum aparecer uma bola daquela de ferro. Eles estão com notícias atrás de notícias na televisão de que Coreia do Norte está mandando bomba, a China está querendo atacar. Eles estão tendo uma ilha no norte deles que estão em guerra, não sei se vocês sabem, com a Rússia. Então pode ser realmente uma mina para explodir alguma coisa? Podia, na cabeça deles podia. Mas é só pesquisar, olhar e falar, não é. Mas professor, agora o que me assusta é o seguinte, essa bola é para oceano, não é para mar. É o oceano. O oceano é profundo. Coisas de quilômetros de profundidade. Agora, se quebrou uma cordinha de um negócio desse, o que era para acontecer? Era para trazer, era para afundar essa bola lá no fundo do cafundé do oceano. Lá para as profundezas, lá para quilômetro de fundura. Só que ele veio parar na praia. Como que vem parar na praia uma bola dessa? Será que está tendo uma força lá nas profundezas de circulação da água jamais vista que ninguém está percebendo, ninguém está vendo? Será que está acontecendo algumas coisas lá nas profundezas que nós não estamos sabendo? É isso que tem que se preocupar. E não se é a bolinha do sei do que, bolinha do sei que lá. Moço do céu, o povo está viajando demais na maionese. E dentro das viagens da maionese, como assim podemos dizer, né, que é de forma jocosa que o pessoal fica falando por aí, as pessoas têm que pegar e ver o que é a realidade e o que não é a realidade. Porque a gente vai ter que chamar as pessoas para... Porque as pessoas só vão e só vai quando tem aquelas notícias onde você fala assim, esse aqui eu fiquei curioso, deixa eu ver. Porque as pessoas não querem estudar. As pessoas não gostam de estudar. As pessoas não gostam. Você fala assim, vamos estudar. Não esquece, a pessoa não quer estudar. Tem uma trava. O brasileiro tem uma trava muito grande. O ser humano tem uma trava muito grande de gostar de estudar. É impressionante. Mas agora tenta imaginar o quanto que dá para aprender se você fica estudando. Não, a pessoa só quer saber de fofoca, de desastre, de coisa. Por quê? Porque ela se sente bem. Não aconteceu comigo. Então eu sou uma pessoa que foi liberta do caos. Eu sou uma pessoa que foi isentada do apocalipse. Eu estou livre do apocalipse. Como é que é? Eu tô falando sério pra vocês. Esse é o sentimento dentro do corpo humano. O ser humano gosta de ver o outro em desgraça porque ele se sente bem. Credo, professor, credo? Faz uma reflexão. Veja como é que é. O que eu andei escutando? Sabe o que eu andei escutando sobre aqui as praias do norte? Graças a Deus que eu não fui. Graças a esse pessoal tudo pecaminoso, foi tudo festejar e eu não fui. Mas espera lá. Festejar? Porque que eu saiba, muitos foram de férias. Tem muitas pessoas que não conseguem pegar férias pro ano inteiro. É raríssimo um banco emendar feriados. Então um monte de bancário pegou e foi viajar porque é uma das poucas oportunidades que tem de ter emenda de feriados para poder viajar. Foram passear ou você acha que ninguém pode ter férias mais? Ninguém pode ter férias e ir pra praia. Ninguém mais pode, então só pode ir pro campo. Pra praia não pode mais. E você acha que no campo também não vai acontecer coisas brabas também? Então as pessoas têm que ter um pouco de consciência, parar com esse negócio de auto-julgamento e ficar jogando pedra nos outros, pegar e falar que os outros são pecadores e só ele é o santo. Filho, mesmo você não indo numa festa de carnaval, vai ver o tamanho de pecado que você tem nas suas costas, no seu lombo aí. Mesmo você não indo passear e viajar pra praia, vai ver o tamanho de pecado que você tem no seu lombo e nas suas costas. Não significa que quem tem condições e conseguiu pegar férias no serviço para ir passear, que são tudo pecador. Desculpa lá, mas eu tô vendo essas bizarrices nas redes sociais. Nós precisamos começar a ter amor pelo próximo. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos parar de desejar o mal do próximo para a gente ter o sentimento de bom. Eu sou o livre, eu sou o bonitão. Não é assim que funciona.
Muito cuidado, gente. Muito cuidado com essas coisas. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Quem avisa, amigo é. Bom, voltando para a realidade, aqui, vamos lá. Reuters, jornal Reuters. Dados de inflação confirma a necessidade de mais altas de juros pelo Fed, o Banco Central Americano, diz Mester. Presta atenção nisso aqui. A presidente do Federal Reserve, Cleveland Loretta Mester, disse nesta sexta-feira, ontem, que não ficou surpresa com a última rodada de fortes dados de inflação nos Estados Unidos. A inflação lá está subindo. Os quais ela viu como um outro lembrete de que o Banco Central ainda precisa aumentar os juros para reduzir as pressões nos preços. O relatório de inflação divulgado nesta sexta-feira é outra indicação de que o impulso da inflação e as pressões de preços ainda estão conosco. Vai exigir mais esforço da parte do Fed para colocar a inflação nessa trajetória descendente sustentável para 2%. Então eles querem uma inflação de 2% ao ano. Disse a Mester em entrevista a Reuters, nos bastidores de uma conferência em Nova York. Só precisamos ver todos esses preços caindo e ainda não vimos isso de forma sustentável, diz Mester. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Saiu a inflação aqui no Brasil. Ponto 60 e pouco. Vamos arredondar, ponto 65. Estados Unidos, ponto 60. Inflação dos Estados Unidos igual ao do Brasil. E eles estão querendo 2% ao ano. Aqui no Brasil, mesmo a inflação dos Estados Unidos, estão querendo 5%. Inflação, a gente tem que lutar para ser 0. E não 2, 3, 5, 10, 20. Não, 0. Não tem lógica por que ficar aumentando o preço das coisas. Tudo tinha que ser fixo e parado ali. Nada tinha que subir. Tudo tinha que ser um preço ali, ficado ali. Mas, no capital, eu tenho que criar coisas novas para cobrar coisas mais caras. Porque tudo que é inovação, posso cobrar mais. E assim vai. Meus queridos, a realidade da inflação não é só daqui, é do planeta. É do planeta. E uma coisa está interligada à outra. A quebra dos Estados Unidos está chegando numa velocidade jamais vista. O povo americano está passando por um período de inflação jamais vista. O Biden conseguiu em 2 anos explodir os Estados Unidos. Vocês têm noção ou não? A força que tem de uma política aonde pega uma ideologia porca de 70 anos atrás, de um país que nunca foi potência a não ser bélica, a Rússia, um país gigantesco, com um território gigantesco, maior do que tudo quanto que é país que tem por aí, com uma riqueza fora do comum de petróleo, não conseguem ser potência, mesmo o cara que inventou essa ideologia porca de 70 anos atrás fazer ali. Ele não conseguiu. Tanto não conseguiu que a matriz onde nasceu o negócio não implantou. A China, que é China comunista, não implantou essa ideologia porca. Muito pelo contrário, implantou o capitalismo. E cresceu, e cresceu, e cresceu. Aí vem o presidente americano, vai e me implanta um negócio porco comunista. Porque a primeira coisa que ele fez, vamos criar dinheiro e vamos fazer o Estado financiar todas as obras e todo o crescimento. Tá lá. Ele fez isso, gente, no primeiro dia que ele entrou. Ele já pegou e fez o governo criar um monte de dinheiro para ele colocar o dinheiro na economia para fazer a economia crescer. Pós-pandemia, ele explodiu os Estados Unidos. Ele rebentou os Estados Unidos. Será que ninguém consegue enxergar como é que funciona a economia? Custa a pessoa enxergar, olhar um pouquinho para um lado, olhar um pouquinho para o outro? Olha os vizinhos, olha as coisas. Aí, para emendar isso, não é que o capitalismo é lindo.
Porque a parte podre do capitalismo, você sabe o que é? Estimular as pessoas a fazerem dívidas. Dívida. E aí todos os países estão todos em dívidas, todos os países quebrados, inclusive os Estados Unidos, estimulou todas as populações, todo o povo a ficar fazendo dívida, e você acha que vai parar onde isso aí? A brincadeira, essa loucura vai para onde? Alguma hora para e a hora que para explode. Olha a brincadeira, a falta de responsabilidade. A falta de responsabilidade é tão grande, que é parar e explodir. E aí? Esse é o lado porco do capitalismo, mas também tem o lado porco da teoria, ideologia antiga. Não dá. As pessoas precisam ver o que presta, o que não presta, separar um negócio do outro e fazer a coisa andar. Senão nós estamos lascados. Vocês têm noção do que vai acontecer com o planeta na hora que os Estados Unidos quebrar ou não? Vocês têm noção ou não? A hora que os Estados Unidos quebrar, é a maior economia do planeta. A geração de desemprego vai ser tanto, que eu vou chutar um balde aqui que é capaz de acertar. Eu vou chutar, vou ser bem assim, um chute. Bem maluco, vou ser bem louco. É capaz de metade dos empregos do Brasil deixar de existir. Pelo menos das indústrias. Isso eu vou falar pra você. É capaz de metade de todos os empregos que existir na indústria deixar de existir só com a quebra dos americanos. Será? Paga pra ver. Já tá acontecendo um monte de desemprego, um atrás do outro. É desemprego. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Como eu mexo com o negócio de contabilidade, então eu converso com alguns amigos, empresários daqui, alguns colegas que têm empresas de contabilidade e tal. Todo mundo tá assim falando assim, Ricardo, desde dezembro eu estou mandando gente embora como nunca mandei na minha vida. Esse mês de fevereiro, todo mundo tá falando assim, esse mês de fevereiro tá sendo um mês aonde estão aproveitando e mandando tudo embora, para não precisar pagar salário no meio de feriado. Já estão aproveitando e falando, pega férias e vai, toma, pega, vai lá, se vira com a rescisão na próxima semana, para conseguir um fôlego ainda para rescisão. E pessoas falando assim, cara, e eu tenho funcionário bom que eu não queria mandar embora e eu tô tendo que mandar embora. O desemprego tá chegando numa força, numa situação tão calamitosa, e o povo brincando. O povo achando, lindo, né? Porque ainda não bateu aí. Então tem alguns setores que pode não ter batido, tipo saúde. Será que não bateu? Eu tenho um amigo que tá desempregado, médico desempregado. Você já viu médico desempregado? Médico fazendo biquinho, fazendo coisinha de consulta daqui, do consulta de lá, porque as coisas de cirurgia, as coisas cortaram tudo. Eu tô vendo médico desempregado. Você já viu isso? Aqui na maternidade de Campinas, foi fechado 20 leitos porque não tinha especialista e morreu um monte de nenê. Nasceu o nenê, não tem quem cuida e morre. Você tem noção ou não? Fechou, porque não tem funcionário, tá em crise, estão em crise. Hospital em crise, foi bater nas botas. Aí vem uma notícia como essa aqui, Poder 360. Funcionários públicos pedem aumento de 13,5% em contraproposta. Então tá tendo uma proposta, contraproposta. Então tem aqui o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, que é a FONACAT. E tá tendo mais a questão do MNNP, que é a Mesa Nacional de Negociação Permanente, e tá tendo um monte de coisa, o pessoal vendo qual que vai ser o aumento do salário do funcionalismo público, e estão pedindo 13,5%. Mas isso aí não, juros da Selic? É, baseado nisso. E aí, vão ter? O governo consegue separar e aumentar em 13,5%? O orçamento, a renda, o dinheiro que entra no governo, não, porque tá quebrado tudo, tá tudo quebrado, tá todo falido. O governo do Brasil tá falido, tanto empréstimo que fez. Viva! Vamos lá, seu Lula, pega o cartão de crédito em 2000, lá em 2000, quando ele ganhou a primeira vez, e só vamos gastar. Festa. A gente vê o resultado depois. Não é a curto prazo, é a médio prazo. Tá aí explodindo. Uma coisa que já era explodida,
Porque tudo começou com os primeiros empréstimos. Então veio os militares, já pegou um monte de empréstimo para construir Brasília. Já começou o erro por ali. Viva empréstimo, vamos fazer empréstimo. Já começou o erro ali. Criando um monte de dívida ali. Depois começou, aí veio o ciclo capitalista. Vamos lá, dívida, vamos amarrar, vamos viver do dinheiro dos países, fazer com que o povo trabalhe para pagar juros, e fica. Vai até onde? Sabe o que vai acontecer? Vai ter que aparecer alguém que vai pegar e vai meter o pé no balde. E se alguém pode ser o Lula? Claro que pode. Vai ter que aparecer. Se não for Lula, vai ser outro. Se não for outro, vai ser outro. E assim vai. Vai ter que aparecer alguém que vai meter o pé na balde e falar assim, olha, você topa dar moratório e não pagar mais dívida comigo? Você? Então vamos tudo de uma vez? Vamos. Tamo tudo junto. Se vocês não quiserem investir em nós, não invista. Mas nós vamos tudo junto meter o pé no balde. Porque não tem condição de ficar pagando esses mundos de coisa, não. Vocês têm noção disso ou não? O que pode acontecer? Então, todos os acontecimentos, para uma guerra, para um governo único, para uma moeda única, vai ter que acontecer. Porque se não tiver uma moeda única, eu não consigo fazer a conversão e anular todas as coisas e falar, tá zerado. Se não tiver... E aí, como é que faz? E como é que eu vou dar aumento para o funcionalismo se está tudo quebrado? Mas o funcionalismo também está passando dificuldade. E como é que faz? Não tem para onde ir. Se eu vou para um lado, eu tô lascado. Se for para o outro, tô lascado. A saúde está quebrada, não sei o que está quebrado, educação quebrada, tudo quebrado. E a gente vai ficar vivendo como? Ah, mas para os políticos eu posso ter auxílio, mudança, aumento de salário. E você está entendendo como é que tá as coisas? É Nárnia. Ah, para os poderosos, para a nata da política, pode. Para o povo se lascando, que se lasque. Nós estamos num buraco, moço, que eu juro para você que eu tento ver saída, não consigo ver saída. Vamos lá, isto é dinheiro. Fazenda, Ministério da Fazenda do Haddad, conta com volta integral da contribuição de combustíveis, mas teme guinada de Lula. O presidente da Petrobras foi ontem bater um papo com o Lula. O presidente da Petrobras vai tentar baixar o preço do combustível para colocar os impostos. Não vai conseguir colocar todos os impostos. Todos não vai. Voltar tudo não vai. Ele vai ter que subir, vai voltar metade dos impostos para a Petrobras abaixar metade do preço. Para ficar mais ou menos no mesmo preço. Para subir um tiquinho sem afetar tudo, porque se aumenta muito a gasolina, se volta todos os impostos sem abaixar o preço do combustível, se der o pulo lá dos 70 centavos que estão falando, 69, 70 centavos, já vai dar quebradeira, já vai explodir a inflação. E como que eu vou baixar o juros se vai explodir a inflação? Aí eu vou ter que aumentar mais ainda os juros. Olha a situação que nós estamos entrando. Se aumenta a quantidade do valor do combustível para o governo ter dinheiro, aumenta a inflação. Se aumenta a inflação, come o salário dos funcionários públicos, que está querendo aumento. E não vai, eu acho que não vai ter. Vai ter, mas não desse tanto aí. Ah, vão jogar uns 8% aí. Ah, vai, hein? Vão arrancar 5% fora aí na mão grande. E aí, como é que vai ser? Como que vai ser? Fala pra mim. Meu Deus do céu. Olha a situação que entrou. Só que o Lula, ele já tá entrando numa situação onde ele tá falando assim, você quer saber de uma coisa? Não quero saber disso aí. Eu não quero mais saber desse sistema. Eu vou tentar meter o pé no sistema. Mas Lula pode gerar uma inflação igual ao da Argentina. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar do jeito que tá. Mas pode vir uma inflação de 100% ao ano, voltar a quebrar o plano real. Olha a quina de sinuca que o homem entra. Se ele toma uma atitude, ele se lasca. Se ele não toma uma atitude, ele vai se lascar. E aí? Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Como é que eu faço? Eu vou e explode todo mundo ou não vou e explode meia dúzia? Olha a situação. Já que é para explodir, vamos explodir o governo. Mas que sentido, professor? Moratória. Não tem outro, gente. Não tem como.
Mas se faz moratória, ninguém investe no Brasil, a Bolsa de Valores cai para 40 mil. Fazer o quê? O que vai fazer? Mas quem tem dinheiro na Bolsa vai perder um monte, fazer o quê? O que vai fazer? O que vai fazer? Eu não vejo saída, gente. Vamos lá, você tem um cartão de crédito. Você estourou seu cartão de crédito. Fala. Você não consegue pagar o mínimo do cartão. Você faz o quê? Eu não consigo pagar nem o mínimo. O que você faz? O mínimo seria os juros do governo. O que você faz? Paga, depois eu vou negociar. É o que o Lula vai fazer. Por que você acha que o Lula está conversando com todos os países do planeta? Porque ele vai chegar num ponto e vai falar assim, gente, eu não tenho como, eu não tenho para onde ir. Eu vou ter que ficar um período sem pagar. Eu não tô tendo como, eu não tenho como. Eu vou ter que ficar 1 ano, então começa agora e termina lá, ele vai ter que dar um prazo muito fixo e falar, olha, para eu poder respirar, porque o Brasil precisa respirar. Só que numa dessa, ninguém vem com dólar para cá, ninguém coloca o dólar para cá. Aí o câmbio sobe, explode. O câmbio explodindo, rebenta tudo. Vem uma inflação monstro. Então não tem para onde ir, professor? Não. Não dá para fazer moratória? Não. Mas precisa? Precisa. Não dá. Então o que tem que fazer? Uma moeda única que mantenha o valor da moeda lá em cima, segurando o pagode, mesmo com as moratórias. Se não tiver uma moeda única que segura, mesmo numa moratória de todo mundo, fica segurando, sem abaixar, sem desvalorizar, não dá. Tem que fazer igual a Rússia faz. Você vai me bloquear, não vai querer investir, não tem problema. Só que eu vou me manter e vou ficar ali, porque eu tenho petróleo, eu tenho coisa, eu vou diminuir aqui. Então eu, Brasil, você quer, eu vou vender carne, mas o preço da minha carne vai ser por tanto, vai ser tanto. E se quiser, é isso aí. Se não quiser, você cria vaca no teu quintal. Você quer cereal, eu vendo por tanto. Se você não quiser, vai plantar batata. Fazendeiro, tá proibido vender por menos de tanto. Se quiser, vai ser por tanto. Menos de tanto tá proibido. E os fazendeiros, beleza, por mim, tá bom, filho. Se eu vender metade do que eu produzo e ganhar o dobro do que eu tô ganhando, bom, pra mim é um negocião. E pro Brasil também. Margem de lucro vai lá pro espaço sideral. Aí aguenta o tranco. Mas como que você vai fazer um negócio desse? É muito grande, é muito complexo as coisas. Não dá. Vamos lá. Tá sério esse negócio de inflação, hein? Vou fazer uma live lá no canal do Flávio, do meu amigo Flávio Vale, no dia 10 do mês que vem. Vai ser sobre isso daí. Infomoney. Reoneração dos combustíveis alimenta novo embate entre Haddad e a ala política do governo Lula. Equipe econômica tenta enviar nova derrota, enquanto aliados tentam convencer Lula dos impactos negativos da medida sobre a sua popularidade. Sabe o que está acontecendo? Vamos lá, Infomoney. Contra a Fazenda, ou seja, contra o Haddad, a Glaze, presidente do PT, indo contra o Haddad. Vocês lembram quando ele entrou? Que eu falei que ele ia se lascar, ia ser queimado pelo PT? Vocês lembram ou não lembram? Quem me acompanha há muito tempo vai lembrar disso. Eu falei isso. Quando ele foi nomeado lá em dezembro. Em dezembro eu falei. Falei, coitado do Haddad, o Haddad vai se lascar, o PT vai fritar ele, porque ele não tem pra onde ir, ele não vai ter o que fazer, ele vai ser frito, torrado, tostec. Tá aqui, ó. Contra a Fazenda, Glaze, que é presidente do PT, contra o Haddad, a Glaze, o presidente do PT, a presidente do PT, defende adiar reoneração de combustíveis à espera de Petrobras. Ou seja, só deixa voltar se a Petrobras abaixar o preço. Voltar sem a Petrobras abaixar o preço? Não. E aí? Presidente do PT voltou a criticar a política de paridade internacional adotada pela Petrobras. Mas o presidente da Petrobras não é nomeado pelo PT? Você está criticando você mesmo, a nomeação sua. Desde o governo do ex-presidente Michel Temer. Ou seja, e vocês que trocaram, vocês que estão com o comando, vocês que nomearam o presidente novo, tá reclamando do quê? Tá dando tiro no próprio pé? Tá dando tiro no próprio pé. Infomoney. Lá na Índia, numa reunião do G20,
Haddad manifesta preocupação com dívida de países pobres e juros altos. O ministro também defende papel de bancos multilaterais de desenvolvimento na canalização de recursos para enfrentar a crise climática, a fome e a pobreza. Ou seja, o Haddad já está avisando, não tem como manter dívidas em países pobres com juros altos. Não dá, está explodindo, não tem para onde ir. Tudo falando, pelo amor de Deus, não estamos conseguindo viver, todos os países pobres estão passando fome, desespero, não dá, não dá, não dá. Mas por que usa o mecanismo do capitalismo de pegar dinheiro emprestado? Não faça. Se você não gosta do capitalismo, por que você empresta dinheiro? Emprestar dinheiro é capitalismo puro. Se você ama tanta ideologia, lá que foi criada lá no norte, lá na Guerra Fria, por que você não segue isso do coisa? Olha, a luta contra o capitalismo não é lutar contra as empresas, é lutar contra você fazer empréstimo desses lugares. É fazer o seu governo não ficar pegando dinheiro emprestado dos outros. Se você não tem capacidade de autossustentabilidade, meu filho, você tem que pegar com alguém. Eu vou pegar porque são irmãos, então tem que pegar de grátis. Quem que vai dar de grátis? Tem custo. Ou você faz o seu papel, ou então acabou a brincadeira. A parada tá nessa? Tá nessa. Olha lá, olha o que veio outra aqui. Infomoney. Lula abandonou frente ampla na economia e perde tempo em seu próprio cercadinho, tá entre aspas, cercadinho. Diz Helena Landau. Economista vê presidente menos disposto a contrariar apoiadores e ceder no debate econômico e diz que o governo tem acumulado turbulências desnecessárias. E eu posso falar para você? Ela falou um monte de verdade aqui. Ou seja, o cercadinho que ela está falando chama populismo. Abandono da frente ampla significa pegar e querer meter o pé no barde e abaixar juros forçado, fazer com que o gasolina baixe na marra, fazer... E aí? Ele acha que é isso que vai resolver? Um ditador? Não, eu que mando daqui para frente, vocês vão ver como é que eu resolvo o problema. Desculpa, mas não. A economia é a única coisa no planeta onde nenhum ditador, nenhum chefe, ninguém consegue controlar. Ele é uma energia tão forte, ela é uma energia tão dinâmica que nunca ninguém conseguiu prender dentro de uma gaiola. Nem os Estados Unidos estão com uma inflação monstro. Então não adianta. Eu que vou resolver o problema. Você não vai resolver o problema. Porque eu tenho uma fórmula mágica. Você não tem fórmula mágica, porque na economia não existe fórmula mágica. A economia não faça dívida, senão vai ter problema. O que todo mundo fez? Dívida. O que todo mundo vai se lascar? Com dinheiro. E aí vai ter a quebradeira. Porque aquele que tinha o dinheiro também não vai ter dinheiro porque vai ter o calote. Aquele que pegou emprestado não vai pagar e vai fazer o calote. E vai ficar o caos. Porque quem mandou você emprestar dinheiro? E aí que tá o tchan do negócio. Porque olha só a situação. Se eu não empresto dinheiro pro governo, ele não consegue pagar as contas. Se eu empresto dinheiro pro governo, eu não consigo pegar de volta, porque ele pode simplesmente, se eu empresto, ele pode simplesmente pegar. Então o que o governo pode fazer? Confiscar? Pode confiscar o que foi emprestado para ele. Por isso que eu falo para as pessoas, cuidado com poupança. Porque quando você faz poupança, principalmente em bancos do governo, você está emprestando para o governo. Então, em vez de emprestar para o governo, empresta para um banco muito grande, tipo o CDB. Para um banco grande, não pequenininho. O seu risco é alto, mas eu acho que diminuiria um pouquinho da mão grande do governo chegando. Você pode comprar algumas empresas, você pode perder, a bolsa pode cair para metade do preço, pode perder metade do que você tem. Só que o governo não vai pegar, porque você comprou um pedaço de uma empresa.
Só se o governo chegar e falar assim, eu estou pegando o banco para mim. A partir de agora o banco Bradesco é meu, o banco não sei o que é meu, a Embraer é minha, não sei o que é minha. Será que vai acontecer isso? Como é que vai ser? Não sei, é tudo chute, suposição, viu? Não tem como saber. O que nós temos que fazer é nos precaver. Agora, saindo do pouquinho de sala de economia, para a gente entrar um pouco da loucura humana. Poder 360, saiu ontem. Isso aqui. Homem planejava executar Lula com tiro de fuzil na posse, diz o ministro Dino. O extremista George Washington foi preso por orquestrar atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Essa loucura, eu cantei a bola, não cantei a bola? Tá aí, ó. Eu falei pra vocês que tem gente louca. Falei pra vocês, e tem mesmo, gente. Eu falo pra vocês, eu vi um monte de gente maluca. Tá aí. E você acha que vai parar por aí? Não. Eu tava vendo umas reportagens, umas análises da quantidade, um menininho lá que foi lá na escola, lá, o rapazinho que foi lá com a suástica e fez lá o terror na escola, lá aquela coisa absurda. E eu tô vendo reportagens, eu tô acompanhando amigos judeus, eles estão falando assim, Ricardo, você não tem noção de quanto que está aparecendo gente se colocando, porque antigamente era o tal dos skinheads, né, os careca, mas agora não. Agora eles estão levando mesmo a bandeira do homem do bigodinho cortado, da Alemanha, e tão assim como se fosse revivendo uma situação daquilo lá, achando que aquilo ali que é, porque na cabeça deles ele estava certo que tinha que ter uma raça mais pura, que não sei do que, é coisa maluca. E os caras estão revivendo isso daí. Tudo isso é falta de amor. Quanto mais enterrarem Deus, mais vai acontecer isso. Nós estamos entrando numa loucura, gente. As pessoas estão... Sabe o que aconteceu? A política virou religião. E quem que tá errado? Quem começou a pegar livrinho lá de trás e começar a seguir livrinho e falar amém, amém, o nosso pastor Lula falou não sei o que, amém. Não! Começou lá, aí criou uma igreja opositora. Aí veio a igreja do Bolsonaro. Não, nós temos que fazer isso, livrar o Brasil dos demônios, que é o Satanás, que é o Satanás. E aí virou essa coisa horrorosa. Gente, as pessoas não estão percebendo? Virou tudo crendices, crenças, tudo maluquice. Para onde nós vamos? Olha, eu não sei para onde nós vamos. O que eu sei é que uma grande parte vai acabar parando no inferno. Porque é desencarnar e Deus julgar. Ah, Deus vai julgar, moço? Você pode achar que não, mas Deus vai julgar. E eu acho que aqui nesse planeta Terra não vai ter mais espaço para esse tipo de espírito, não. Vão jogar ele num planeta uga-uga. Algum outro planeta aí. Vai enfiar no busão. No busão, que eu sempre falei, lá no busão e levar embora. Fala, ó, leva para outro canto, porque aqui não dá para encarnar mais. O caos tá crescendo, tá aumentando. E quando vier o desemprego, vocês vão ver o desespero do povo. Porque aí ele não vai ter para onde, porque ele já fez dívida e quebrou o cartão de crédito. Ele não fez poupança, ele torrou a rescisão e não sei o que, e acabou com o dinheiro. Aí vou aproveitar comprar um carro, vou aproveitar fazer não sei o que, vou aproveitar não sei o que lá. Em vez de guardar e falar assim, vou passar maus bocados porque nós estamos entrando num período muita crise. Até arrumar outro emprego. Se arrumar outro emprego, eu pego e gasto um pouquinho. Se não, não. Mas o ser humano faz o quê? Vamos aproveitar a vida, festa. Tudo bem, eu acho lindo festejar. Com prudência. Prudência. Tem gente que está vivendo vida louca por aí, achando que vai embora amanhã. Moço, o desencarne pode não ser tão rápido, hein? Você pode ter que ficar dentro dos escombros semanas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Entenderam a parábola? Que é uma parábola isso, hein? E olha só, tá piorando cada vez mais, gente. E é um setor onde o próprio presidente da República nasceu na política. Olha aqui, pra gente encerrar. Fábricas das marcas Peugeot e Citroën, que é do grupo Fiat, certo? Que agora é tudo Fiat, é tudo uma coisa só. Chama PSA, se eu não me engano. Toda a rede.
Só que essa fábrica fazia as marcas Peugeot e Citroën. No Rio de Janeiro, tem o segundo turno encerrado. A montadora, ao justificar a decisão, apontou a necessidade de adaptar a produção após a queda dos pedidos de mercados do exterior. A crise chegou. Gente, não gasta o que não tem. E o pouquinho que tem, guarda esse pouquinho. Não abusa. Não abusa. Vai devagarinho, vai levando, vai fazendo já uma mudança da vida, de viver bem apertadinho, com aquelas coisas de cadência bem devagarinho, sem esbanjo. Vai levando devagarinho, sem esbanjar. É fazer festa atrás de festa. Esbanjar, vai chorar logo ali na frente, porque olha, as torneiras vão fechar de um jeito. A Bíblia está falando fome, peste e guerras. O Apocalipse é fome. Para ter fome tem que ter desemprego, problema de inflação, problema muito isso aqui. Pestes, hospitais quebrando. Eu falei para você, hospital quebrando, não tem funcionário, não tem que. Pestes e guerras. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Um ótimo final de semana para todos. Uma ótima quaresma para todos. Que os demônios sejam controlados e presos em suas gaiolas até o término do recolhimento de todos. Os demônios vagando por aí. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.